Nunca mais esqueça. Aqui nós temos esses 5 inimigos de Deus. Primeiro é o ateísmo. O que o ateísmo prega? O ateísmo prega a negação de Deus. O ateu diz, não há Deus. Ok? Só que quando a gente lê sobre o ateísmo, eu quero falar para vocês que quando nós percebemos sobre o ateísmo, você pode observar que tem 3 tipos, aliás, tem 2 tipos de ateu. 2. Nós temos o ateu prático e nós temos o ateu teórico. 2 tipos de ateu. Quais são eles? Ateus prático e o teórico. O prático é aquela pessoa que só diz assim, não, Deus não existe. Não, Deus não, a nossa vida é como uma casca de coco, ela se acaba por aí, pronto. Esse é o ateu prático. O ateu prático, ele não é de agora. O ateu prático, ele já está na Bíblia, ó, há muito tempo. Vamos ver aí, Salmo 14 primeiro, só para os irmãos terem uma ideia. Mas eu vou mostrar o que é ateu na Bíblia. Não sou eu, pastor Zé, que estou dizendo. É a Bíblia quem vai falar. Olha o que é um ateu na Bíblia, o que é um ateu. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Pronto, só aí. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Vamos lá, diz quem? Nécio. O nécio no seu Coração. No seu coração. Eu já falei para vocês dessa raiz aqui no hebraico, ok? Essa raiz aqui no hebraico só são. O que é uma raiz no hebraico, pastor Zé? 3 consoantes sem nada. Isso aqui é a raiz. Aqui é naval. Naval no hebraico é o Nabal. E o que é o Nabal? Um nécio, um tolo. Olha para cá, um Nabal. Pronto, o Nabal é um doido, o Nabal é um tolo, o Nabal é um louco. Aquele que não cuidou da mulherzinha dele. A mulher bonita, a mulher linda, e o bicho era ignorante para ela. Você sabe o que é um ateu na Bíblia? É um Nabal. Você sabe? Ei, olha para cá. Tu está filmando direito? Bota bem aqui na minha cara, chama para cá. Nabal na Bíblia é quem é doido. Nabal na Bíblia é quem é louco. Nabal na Bíblia é quem é tolo. Nabal na Bíblia é uma pessoa que não tem sabedoria. Nabal na Bíblia é um ateu. Porque quando você olha para a simetria do universo, a beleza da vida, a sua finitude humana, que você não pode compreender a infinitude da grandeza, que você não sabe como você veio para esse universo. A Bíblia diz no Salmo 139:14 que Deus de modo assombroso te fez, para tu abrires a boca e dizer, Deus não existe, tu é um doido, tu é um tolo, é isso que a Bíblia está chamando. O ateu na Bíblia, a palavra zona bonita, ateísmo, né? Assim, ateísmo aqui é só um doido, viu? Ateísmo aqui é só um doido. Tu está filmando direito? Chama para cá. Ateísmo aqui é um doido. Então, essa é a primeira corrente. Mas existe o prático, que é esse aí, Deus não existe. Pronto. Ele não tem raciocínio, ele não tem lógica, ele não tem nada. Ele só diz assim, Deus não existe. Efésios 2:12, ainda o ateu prático. Estou falando do ateu prático, vou já falar do ateu teórico. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pronto, esse aí é o ateu prático, sem Deus. Pronto, esse negócio de pessoa, tem fulano de tal que não crê na existência de Deus. Olha para cá. Filmei aqui na minha cara. Para nós não importa se tu creres, se tu não creres. Porque quem vai decidir é você. Agora, nós cremos que Deus existe. Nós cremos que Ele é Senhor. Agora, esse ateu aí, essas 2 referências, é do ateu prático. É aquele que diz que Deus não existe, mas ele não sabe nem por que ele está dizendo. Não tem aquele caboclo velho ignorante lá no meio do mato, que ele não sabe, Deus é meu facão. Não tem? Tem aquele rico velho soberbo, Deus é meu dinheiro. Pronto, isso é um besta. Ele anda falando isso porque ele está na ignorância. No dia que Jesus pegar ele direitinho, aí ele vai chorar que nem Paulo. Não é assim? Então, o primeiro inimigo quem é? Ateu. Mas existem 2 tipos. Esses aí, que Deus é meu facão, Deus é meu dinheiro, é o ateu prático. Esse, ele não quer se amostrar. Tem deles que até querem se amostrar para dizer que é diferente dos outros. Agora, o teórico, não. Agora é aqui que eu quero falar para vocês. O teórico não. O teórico, ele é aquele que lê livros, ele é aquele que monta um pensamento, monta o argumento dele, ele é aquele que vive pesquisando as raízes,
Ele é aquele que vive atrás de debate para negar a Bíblia, para negar a Deus, para negar a fé, para negar a religião. Ele é aquele que estuda as religiões comparadas. Ele é aquele que estuda filosofia. Ele é aquele que estuda as ciências. Ele é aquele que vai a fundo para negar a estrutura. E esses, o diabo pega eles passam a ser instrumentos de Satanás, sabe aonde? Na academia, nas universidades, as faculdades e as universidades públicas, elas estão cheias de ateus. Pronto. E o ateu teórico, eles estão em 3 qualificações. Digam comigo, dogmático, cético. Qual é a primeira que eu falei aí? Dogmático, cético. E tem também o crítico. Pronto, são 3. Qual é? Dogmático, cético. O dogmático, esse aqui é o pesado. Ele forma a doutrina dele e diz assim: Deus não existe. Ele não só forma a doutrina, ele quer espalhar essa doutrina com argumentos. Olha para cá, tu está filmando direito, Caio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste, eu fico zangado no meu espírito. A Bíblia diz que Paulo, em Atos 17, ele se revolta no seu espírito quando olha para Atenas, Léo, e vê a cidade de Atenas cheia de ídolos. Sabe o que é que me revolto? Eu me revolto o tanto de jovens pentecostais, o tanto de jovens cristãos aí que nós temos, aí eles ficam vivendo um evangelho de pula-pula, um evangelho só de rodopiar, um evangelho só de brincadeirinha, um evangelho só de festa. Enquanto você está vivendo um evangelho de brincadeirinha, de festa, de pula-pula, as universidades estão se enchendo de ateus como teóricos, homens que estudam, homens que ficam com as mentes endiabradas para falarem mal de Deus e da Bíblia, e tu fica aí no teu pula-pula, no teu gritinho, na tua brincadeirinha, só querendo chorar. E olha para cá, eu vou logo dizer a verdade, mesmo que eu esteja doente aqui hoje, o que tem de pregador aí que podia se debruçar na Bíblia, podia se debruçar nos livros, ser homem de mente preparada para pregar um evangelho comprometido, fica com gracinha em cima de púlpito, pulando feito louco. Me vê bem, Lucas, pastor Aziel, é 16, vê se é o 8. Olha o que Jesus disse. Está por aí nessa passagem bíblica, é 16, o capítulo é 16. 8. Os filhos das trevas, vê aí. Está bem aí. É mais prudente, né? E louvou aquele senhor o injusto, mordomo, isso, por haver procedido prudentemente. Olha. Porque os filhos deste mundo... Para aí. O que Jesus disse? Louvou aquele senhor, o injusto mordomo, sim, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Meu Deus. Às vezes você pode se zangar comigo. Vocês poderiam observar, Mocidade do Brasil, chama aqui, joga aqui na minha cara, bem aqui, Mocidade do Brasil. As universidades estão se enchendo, não de ateus práticos, mas de ateus teóricos. Richard Dawkins, não é isso? Delírio, vocês sabem que aquele cara influenciou o mundo e encheu aí as universidades, encheu o livro, encheu tudo negando a Deus. É biólogo, ele é biólogo, andou negando a Deus, negando a fé. Vocês sabiam que os argumentos dele é argumento fraco, não tem nada de ciência. Mas ele faz uma teoria, sabe o que ele diz? Ele diz: vamos bater em tudo que é Deus, vamos acabar com o Deus dos cristãos, o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus. Aonde estão? Olha para cá, bota bem aqui, cadê os jovens de Deus, cheios do Espírito Santo, que Faraó possa olhar e dizer: esse aqui tem um Espírito Santo. Mas José deu o maior plano que nenhum governador do Egito pôde dar. Cadê você, jovem? As nossas igrejas ficam só aí um monte de pregador incentivando a pular. Eu creio no poder de Deus, na graça de Deus, mas eu creio numa fé que responde. Uma fé que responde, uma fé que na verdade ela tem uma razão vinda de Deus. Uma fé inteligente, uma fé crível. Aí é o seguinte, o ateu teórico está aí, ele é dogmático. E quando você olha para essa segunda característica dele, que é o crítico,
que esse crítico diz? Ele diz claramente que não tem nada na terra que possa provar a existência de Deus. Esse é o crítico, está aí. E esse cético, ele deixa bem claro que não há nada na humanidade que possa determinar que Deus existe ou não existe. 3 tipos de ateu na terra: o ateu dogmático, cético e o crítico. Falei. Tanto o ascético como o crítico, como o dogmático, eles caem num erro básico sobre o princípio filosófico chamado princípio da negação. Não se pode negar algo que não existe. Então, quando eu digo Deus não existe, eu parto do pressuposto que eu estou negando algo que já existe. Que já existe, que ele crê naquilo que ele pode afirmar que não crê. Isso. Entendeu? Aí eles dizem, nada vem do nada, nada vai por nada, não existe verdade absoluta. É só Deus isso. está morto. É isso que eles propõem. Aí o que acontece, Anuá e irmãos? As universidades, elas estão cheias desses homens, dos grandes doutores. Sabe o que um jovem crente faz? Quando ele chega em casa, ele diz: eita, mas meu professor não tem uma mente como aquela, o meu pastor é um pastor fraquinho, o meu pastor, ele não sabe de nada. Sabe o que tu deveria fazer, jovem? Tu deveria dizer: Senhor, me dá sabedoria e inteligência como Salomão, para que eu entre nessa universidade e exalte o teu nome na terra. Oh, aleluia. A CPAD, olha, eu pontuei até aqui 5 livros bons. Se cada jovem lesse esses livros, Amo Teu Corpo, na Nancy Percy, se você lesse John Lennox, Contra a Correnteza, O Cristão e a Universidade, meu amigo Valmir Nascimento, tem também Mantendo a Fé na Universidade, tem aí As Evidências da Ressurreição, Josh Maxwell, e O Cristão na Cultura de Hoje, Charles Colson. São livros bons. Tem também Rick Nanes, que fala sobre as mentes pentecostais. Olha aqui, esse livro aqui é muito importante, leia, eu já li esse livro. Esse homem aqui é doutor, professor em universidade. Ele mostra como você pode se comportar na universidade. Ele mostra aqui nesse livro até como você, ele dá um exemplo aqui lindo. Ele diz que um jovem cristão foi defender, e ele diz que a primeira coisa, vocês viram que minha garganta estou forçando, está doendo. Vocês observam aqui que o pastor Wagner leu que os filhos das trevas são mais prudentes. Ele diz que um professor entra na sala de aula, um doutor, ele nunca diz para você: Deus não existe. Ele nunca diz assim: olha, isso aqui a Bíblia é mentira. Ele joga artifícios, artimanha, que ele começa dizendo: o que vocês acham disso aqui? O que vocês pensam sobre isso aqui? Vocês acham que isso aqui é verdade? E não é assim? Aí ele diz que o crente não tem estrutura, já se levanta: olha, eu quero dizer para você que Deus, eu conheço Deus, Ele vai te matar. Aí ele levanta e diz: olha aí, gente, fanatismo religioso. Não é assim? Fanatismo religioso. Os nossos jovens de hoje não sabem discutir Bíblia. Os nossos jovens não sabem participar de debates. Não tem argumentos. Aí ele diz que um jovem cristão pode se levantar e dizer assim: professor, esse argumento é seu, é um pensamento seu, ou muitos outros concordam com o que o senhor está dizendo? Aí o professor vai parar, porque se esse argumento for seu, nós podemos discutir, porque fulano de tal, que é doutor na área tal, ele diz que isso aí não é correto. Aí o professor vai entrar em saia justa. Agora fica o jovem: olha, que eu estou cheio aqui, tu vai ver que se eu clamar o eterno. Não é assim não. Esses 3 tipos de céticos, de ateu, estão dentro das universidades. Cara que estuda. Vocês sabiam, até o pastor Zé Gonçalves pontua aí, nesse próprio livro dele aqui, se vocês depois podem ler isso, né? Mas Sam Harris, se vocês analisar, Sam Harris, aliás, depois do 11 de setembro, ele escreveu um livro contra a religião, e ele nega, e ele acaba com a religião, e muitos, foi o livro mais vendido durante meses e semanas. Ou seja, são mentes trabalhadas, são mentes arquitetadas. O grande problema nosso é que nós queremos só fazer zoada.
Problema, o evangélico não pode mais ser um tolo, o evangélico tem que ser um homem de Deus. Olha para cá, se você pegar qualquer livro da história da igreja, veja como eram antigamente os pais da igreja, vejam como eram os homens, os pais da igreja eram homens de Deus, mas homens mais bem formados, que respondiam à altura. É claro que eu não vou convencer as pessoas para o céu com minha inteligência, mas eles também vão se calar, sabendo que eu tenho conhecimento sobre isso. Meu Deus, pronto, está aí o ateu. E o ateu, o nome do ateu é Nabal, pronto. Nabal, é doido, bota para lá. O agnosticismo não quer dizer que ele não crê em Deus, mas ele diz que não é possível conhecer a Deus. Mas é um tipo de ateísmo. O panteísmo não nega a Deus, mas ele diz que Deus é tudo, é uma extensão, é uma expansão. Deus é tudo, não é isso? E o paneteísmo é que Deus está em tudo, não é? Deus é tudo. Aí vem o materialismo nega o sobrenatural. O materialismo diz que tudo é matéria, é o que está aí. É o que está aí. Por exemplo, o homem é uma matéria em si, ele é só um animal. Pronto, o que ele responde, o que ele faz, suas emoções, seus atos, é apenas algo que vem do seu próprio corpo, mas que não gera responsabilidade moral, que não gera efeito de santidade, de salvação, porque não existe o sobrenatural. Não existe sobrenatural, só existe o material. Deixa eu dizer uma coisa, Lamarck, Darwin, eles não eram ateus. E eu ainda quero dizer mais. Eu até procurei hoje lá na minha biblioteca um livro, desde ontem eu procurei, mas não achei, para me dar um nome aqui para vocês. Mas depois vocês me peçam aí que eu dou. Um ateu diz grandes nomes de homens que eram ateus, mas que não discutiam em universidades e nem desprezavam os outros. E outra, fizeram muito bem para a humanidade. Porque tem pessoa que é dela mesmo, eu não quero Deus, eu não creio em Deus. Agora, a grande questão é, quando eu trago isso aqui para o campo universo, aí é que está o problema. Não é isso? Por exemplo, então, tanto Darwin, como Lamarck, como outros, eu não vou debater isso aqui, em outro momento, nós vamos tratar. E aí vem o deísmo. Ok? O deísmo diz que Deus faz o universo, faz tudo, mas deixa à vontade, deu corda e pronto. Esses aqui são os 5 inimigos. Olha aí, ó, marque aí para você nunca mais esquecer. 5 inimigos de Deus.